para você esses 2 últimos amistosos da temporada. Lista que você acompanha já na tela. Bento Al Nasser, Ederson, Fenerbahçe, eu esperava ver o Everson, Hugo Souza, do Corinthians, são os 3 goleiros. Defensores, vamos dividir. Laterais, Alexandro, do Flamengo, Caio Henrique, do Mônaco e Luciano Juba, do Bahia, laterais esquerdos. Nessa lista, olha o Juba aí, hein? Baita Campeonato Brasileiro. Também esperava ver o Kaique em algum momento, mas vai o Juba e merece o Juba também. Lateral pela direita, Wesley da Roma e Paulo Henrique do Vasco. Paulo Henrique foi mal ontem, fez um pênalti infantil, inclusive, que acabou gerando o primeiro gol do São Paulo. São 2 laterais para a direita, 3 para a esquerda. Zagueiros, eu considero o Danilo um zagueiro. Não joga de lateral mais, né? É zagueiro. Assim como Éder Militão, do Real Madrid. Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Gabriel Magalhães, do Arsenal. E Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Marquinhos está de volta. Esteve suspenso recentemente aí, esteve lesionado também, né? Perdeu o jogo recente, data FIFA recente aí da seleção brasileira. Perdeu, inclusive, jogo grande lá no Paris Saint-Germain, por exemplo, né? Em semanas de Champions. Aí vamos para os meio-campistas. É um meio-campo esvaziado, mas tem uma grande novidade. Fabinho está de volta à seleção, hein? Fabinho jogou Copa do Mundo. Fabinho fez uma história no Liverpool, fez uma brilhante história no Liverpool. Tá no Al Ittihad, tá na Arábia. E esteve fora da seleção depois que fez essa escolha, o Fabinho. Mas ele se junta a Andrei Santos, do Chelsea, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United e Lucas Paquetá, do West Ham. Esperava ver Matheus Pereira nesse meio campo. Atacantes, aí são muitos, 200 atacantes. Estevão, do Chelsea, João Pedro, também do Chelsea, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Richarlison, do Tottenham, filho do homem, Rodrigo, do Real Madrid, Vini Júnior, do Real Madrid e Vitor Roque, do Palmeiras. Estes são os convocados da seleção brasileira para Senegal, dia 15, e em Lille, né? A Tunísia, no dia 18. 15 e 18 são os jogos da seleção. Primeira opinião de Alexandre Simões, depois vamos detalhar Fabrício Bruno, etc e tal. Lista, te agrada ou não, Alexandre Simões? O Cirilo sempre gera polêmica, né? Primeiro que, assim, tem até uma coluna minha no itatiasport.com.br falando disso. É um gesto nobre não no sentido de pena, nada disso, mas eu acho que a convocação do Fabrício Bruno mostra bem o perfil do Ancelotti. E eu acho que ele deixou meio que nas entrelinhas, na entrevista coletiva dele agora há pouco na CBF, de que aquela derrota de virada para o Japão, aquilo está sendo usado, estará sendo usado nessa preparação para a Copa do Mundo. Né? O aprender com o erro, né? E eu acho que o grande líder é esse, né? O grande líder é o que consegue fazer do erro um processo de aprendizado. Se faz do erro um processo de trauma, a coisa que já está ruim, a tendência é piorar. Então eu acho que o Ancelotti, ele dá um recado muito claro nessa convocação do Fabrício Bruno, que é justa, que é merecida, né? Se a gente for pegar ali os outros centrais... Porque, Cirilo, com toda sinceridade, eu acho que o Éder Militão vai ser o lateral direito da seleção brasileira. Eu acho que vai ser a defesa Éder Militão, Marquinhos, o Gabriel Magalhães e aí um lateral esquerdo que eu acho que nem o Ancelotti imagina quem será. A briga tá bem aberta aí. Tá aberta. As duas laterais. Completamente aberta. Mas eu acho que a direita vai ser o Militão. Então ele levaria um Militão, 2 centrais e 2 quartos zagueiros. E aí ele teria aí uma possibilidade de mexer nesse time. Porque não dá para comparar o Éder Militão jogando de lateral com o Paulo Henrique ou Wesley. E pela lista dele e pela formatação dele, eu acho que a gente percebe muito claramente de que ele vai ter um quarteto ofensivo. Porque, olha só, são 4 os volantes, né? O Casemiro e Bruno Guimarães, a dupla de zaga, a dupla de volantes titulares, eu acho que isso aí já está definido também, assim como a dupla de zaga, tá? E Fabinho e Andrei Santos entram ali no lugar de André e João Gomes, não é isso? Na última lista? Isso. Então, e nem jogar, inclusive. Exatamente. E ainda tem um ponto aí, né? O Gerson esquecido, né? Isso, mas também não tá jogando, né? Foi titular. Já estava esquecido. Ele foi até titular agora na última partida do Zenit. Deve estar felizão o Gerson, inclusive. Isso. Aí a gente tem a turma aí inquestionável, né? Estevão, João Pedro. Cara, o Luiz Henrique na seleção vem muito bem, né? O Luiz Henrique, a gente, assim, não lembra dele entrar na seleção mal, né? Ele tem sido... É um jogador que não sente, né? O peso da camisa. E tem sido muito solução, né? Porque ele não é titular, mas ele tem sido muito solução nessa era Ancelotti, então eu acho que é indiscutível o Luiz Henrique. O Matheus Cunha é um bom jogador e tá claramente que o Ancelotti gosta e gosta muito dele. Tá jogando bola demais, viu? Exatamente. E é um cara de várias funções, né? Assim, ele pode ser o terceiro homem de meio de campo, né? Disputando ali uma posição com o Lucas Paquetá, mas eu acho que pode jogar também no ataque. O Richarlison é o filho do homem, né? Essa aí vou patentear essa aí. Essa aí é inexplicável, tá? A gente tem Bob pai e Bob filho na seleção não tem mais, né? Porque o Ancelottinho foi pro Botafogo e ficou.
Rodrigo e Vini Júnior, e o Vitor Roque é mais do que merecido a convocação dele, né? Assim como foi a do Caio Jorge naquele momento, assim como teria sido a do Pedro na última lista, que acabou ficando de fora, e eu acho que, como agora é a do Vitor Roque. Então, quer dizer, eu acho que é uma lista com poucas questões, né? Eu tenho aí essa dúvida em relação à lateral esquerda, à lateral direita, Paulo Henrique, Wesley, não me passa, eu acho que o Militão vai ser o titular. E no gol, tem essa questão, né? O Everson hoje é o melhor goleiro do Brasil. Eu acho que o Alisson é o titular. O Ederson é o reserva. Eu acho que essa dupla vai permanecer. E aí eu acho que a escolha pelo terceiro goleiro talvez seja de um cara com uma idade um pouco menos avançada para poder pensar no futuro. Eu acho que é o Bento. O Bento e o Hugo Souza, os dois têm a mesma idade, 26 anos. O Ederson e o Alisson têm lesão demais, toda hora eles estão machucados, né? É impressionante. Mas assim, eu acho que o indicativo é de Bento. E são da mesma geração, né? O Alisson tem 33 e o Ederson 32. Eles terão essa idade na Copa. Mas na próxima, você joga 4 anos aqui, já é 37 e 36. Para goleiro, né? Nenhum absurdo. A gente tem o Fábio aí com 45, tem o Cássio com 38 e jogando em alto nível. Mas, de toda forma, pode ser pensando nesse futuro. Mas eu acho o Everson do Atlético mais goleiro do que o Hugo Souza, e eles jogam no mesmo cenário, que é o futebol brasileiro, e eu não consigo nem comparar o Everson com o Hugo Souza, em termos de qualidade, e acho também o Everson mais goleiro do que o Bento. O Bento, eu acho que ele tem mais potencial que o Hugo Souza. E tem um outro ponto que a gente não pode deixar de destacar, tá? Dia 19, a gente vai ter jogos dia 15, já marcados, de Flamengo e Palmeiras, né? Sport Flamengo, Santos e Palmeiras. E aí o Flamengo não vai ter Danilo e Alexandro, o Palmeiras não vai ter Vitor Roque e os outros gringos, né? E o Flamengo também, os outros gringos que porventura forem convocados. No caso do Palmeiras, Flaco Lopes, né? O Flaco foi titular da Argentina outro dia. Sousa, essa turma toda. E essa questão aí do Palmeiras, tá? Vai afetar o jogo dele contra o Atlético pós-data FIFA, né? Dia 19. Muito provavelmente. A gente não sabe 18. se vai ser 19, 18, se vai ser de tarde. É isso, né? Hoje já é dia 3, né? Isso. Aí daqui 15 dias, a gente vai ter... Dia 18 é 15 dias, né? E a gente não sabe ainda se vai ter o jogo, se não vai, que horário que vai ser, essas coisas todas. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente já começa a ter um esboço de seleção brasileira. Eu tenho a impressão de que o João Pedro vai ser testado nessa data FIFA, porque aí muda muito a característica do time, né? Porque o João Pedro é um centroavante mesmo de área, e eu acho que o Estevão é titular da seleção, o Vinícius Júnior é titular da seleção. Eu acho que vai ficando cada vez mais fechado o time titular e também o grupo do Ancelotti. Lembrando que o Rafinha não está na lista, né? Segue fora o Rafinha. Rafinha que outro dia ele foi protagonista, quase separando uma semi-briga do Vini Júnior com o Lamine Yamal. Os dois andaram até, o Vini, mas o Rafinha, os dois andaram trocando ali uns elogios, assim, entre aspas, ali no finalzinho do El Clássico, né? Teve isso. Porém, o Rafinha é um titular da seleção brasileira que está fora neste momento. Bom, Rafa Silveira, sua opinião sobre a convocação da seleção brasileira? Eu tenho 3 asteriscos aí nessa convocação. A primeira do Alexandro, o lateral esquerdo. Eu acho que o Ancelotti já o conhece, já sabe como se comporta. Acho que talvez seja a melhor opção para a lateral esquerda do Brasil. Só que eu acho que valeria a pena levar o Kaique, do Cruzeiro, para fazer um teste. Acho que seria uma boa opção ali. Ele e o Caio Henrique, os dois, aí brigando pela essa segunda vaga na lateral esquerda da seleção. Porque, claro, a gente levando em consideração que o Alexandro será o titular. Acho que também o Douglas Santos também briga também por essa vaga. Cadê o Douglas Santos? Tá machucado? Pois é, eu vou até confirmar essa informação. Eu vou procurar isso aqui. Mas eu fiquei assustado, porque o Douglas Santos foi titular. Foi um dos melhores até que se salvaram ali dentro vou caçar isso aqui. Dos últimos 2 amistosos. O meu segundo asterisco é o Danilo. Eu acho que o Danilo não é titular nem do Flamengo. E o Ancelotti acabou levando ele. Acho que tem aí a ver com relação à questão de liderança, que é um jogador que o Ancelotti conhece, é um jogador com passagens. Lesão. Então o Douglas. É explicado a ausência do Douglas Santos. O Danilo, acho que é isso, é mais por essa questão de liderança do que por campo e bola, e acho que o Ancelotti poderia dar uma chance ali para o Léo Ortiz, que é um zagueiro que vem muito bem no Flamengo. Também tem o próprio companheiro de zaga dele, o Léo Pereira, só que aí tem a questão de vários jogadores. Hoje a gente tem uma leva de zagueiros canhotos, então o Léo Pereira está abaixo dessa galera que está jogando. Por exemplo, o Gabriel Magalhães é o titular, o Alexandre, que está no Lille, o zagueiro, também é canhoto, então tem essa questão. E o meu terceiro asterisco é o Richarlison. Não tem explicação nenhuma para o Richarlison estar nessa lista. O Richarlison é reserva do Tottenham. O Richarlison entra, geralmente, quando o treinador do Tottenham tenta ali fazer uma abafa, e o Richarlison é muito brigador e vai para tentar marcar o gol a qualquer custo. Mas, assim, jogando futebol hoje, o Richarlison está muito abaixo. Se fosse o que convocasse hoje, se fosse o Ancelotti por um dia, eu deixaria o Richarlison de fora e daria uma chance para o Matheus Pereira.
Eu acho que o Brasil carece, a seleção brasileira, de um jogador como o Matheus, um jogador que pisa na bola, pifa, faz uma boa tem um bom passe. Às vezes, no último jogo agora contra o Vitória, ele deu uma assistência pro Caio Jorge na ponta esquerda, absurda. Então, assim, é um jogador que eu acho que merece ser melhor avaliado, de perto. E o Richarlison, como a gente tem uma leva muito grande de centroavante, de camisa 9 ali, de várias formatações, né, que você pode ali colocar na parte tática da seleção, eu acho que valeria a pena você deixar o Matheus Pereira ter essa oportunidade, o Ancelotti conhecer ele mais de perto ali. Mas eu vou reforçar a enquete que está no chat para você. Ancelotti acerta em chamar Fabrício Bruno? Sim ou não? Por enquanto, 51-49 para o sim. Está dividido aqui o voto da galera no chat. Sobre a lista da seleção brasileira, não dá. Richarlison não faz sentido. Não faz sentido mais o Richarlison. Eu acho que Danilo também não. Danilo não é titular no Flamengo. Se é para levar Danilo, leva o Léo Ortiz. Leva quem joga. Exatamente. Em vez de levar quem não joga, não faz sentido. Não faz sentido. Sentido algum. Para mim, ele acerta em levar o Fabrício Bruno. É um acerto levar o Fabrício Bruno, porque o Fabrício erra no jogo contra o Japão, mas a temporada do Fabrício Bruno não é uma temporada que se assemelha a aquele jogo contra o Japão. Fabrício Bruno e Léo Ortiz brigam para ser o melhor zagueiro do ano do futebol brasileiro. Os dois estão jogando um absurdo. E o Fabrício Bruno é o grande destaque dessa defesa do Cruzeiro. Se o Ancelotti não convoca o Fabrício Bruno, ele mata o Fabrício Bruno na seleção brasileira. Exatamente. Então acho que ele, sim, acerta em levar o Fabrício Bruno para a seleção. E mais do que isso, né, o Cirilo, se ele não leva o Fabrício Bruno, ele gera um nível de insegurança. Ele passa um recado muito ruim, né? No grupo, mas outros já fizeram, tá? Seleção brasileira, porque o tribunal ele é terrível, principalmente nessa era de redes sociais. O Marcos Assunção tem um episódio muito legal sobre isso, que ele conta que um jogo da seleção brasileira, ele não foi tão bem, e o Galvão Bueno ficou falando muito durante a transmissão. Depois ele nunca mais voltou para a seleção. Isso aí aconteceu. Isso aconteceu com vários. Tem o caso do AVC do pai do Alex, né? Do Alex Talento. Verdade. É justamente nesse episódio aí de críticas. Ele tinha juntado os amigos todos lá do bairro, né, da rua, para poder ver o filho na seleção brasileira, e as críticas foram de certa forma exageradas, e aí ele se sentiu mal durante esse processo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que transformar o erro, né, transformar aquela atuação muito ruim do segundo tempo contra o Japão numa lição, né? Não em terra arrasada. Não em terra arrasada. Porque se você faz isso, você gera um clima de insegurança muito grande. E o nível de pressão em qualquer seleção grande, né, como é a seleção brasileira, ele é exagerado. Então, e tem um outro ponto, né? Ele colocou claramente, né? O Fabrício Bruno foi convocado pelo conjunto da obra dele, né? E o conjunto da obra dele tem o erro contra o Japão, mas ele é o melhor zagueiro central do Campeonato Brasileiro e tem características que os outros centrais não têm. A velocidade e um jogo aéreo fortíssimo. Defensivo e ofensivo. Além do caráter de liderança também, né? Ele é o segundo treinador ali dentro do campo, junto com o Romero, o segundo capitão do Cruzeiro. Acho que é muito válido. Outro jogador que é bom destacar também é o Luciano Juba. O Luciano Juba faz um campeonato brasileiro excelente, às vezes jogando mais como um segundo volante, né? No esquema do Rogério Ceni, ele vem mais por dentro, com a bola dominada. É um jogador que vale a pena ser observado também pelo Ancelotti. Eu dizia sobre o Fabrício, que pra mim é um acerto do Ancelotti. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado aqui. Primeiro eu vou elogiar e depois a turma xinga quando a gente falar lá do Vitor Roque / Caio Jorge, né? Primeiro vamos pros elogios. Primeiro, pra mim o Fabrício Bruno é um baita de um acerto, tinha que ser convocado, é um recado importante, a gestão de grupo, é abraçar o cara. Acho importante que o Fabrício Bruno esteja, porque ele é um dos principais zagueiros da temporada do futebol brasileiro. E pronto, não há contestação quanto a isso. Mas eu acho que falta Everson na seleção brasileira. Everson faz uma excelente temporada pelo Atlético. A passada também foi excelente. Foram as duas principais dele, mas os recortes anteriores também. O recorte dele com a camisa do Galo é extremamente positivo. O Everson merecia ser testado na seleção brasileira, merecia fazer parte do grupo. Estou falando de merecimento, né? Minas Gerais já teve grandes goleiros não sendo chamados, o principal deles, o Fábio. O Fábio nunca foi, não era chamado para a seleção brasileira, inexplicavelmente, uma injustiça ao longo da carreira. E para mim o Everson merecia ser mais frequentemente lembrado pela seleção brasileira. Acho que falta Matheus Pereira também. E se não foi agora, acho que não vai mais, porque muito provavelmente a história dos testes vai acabar, segundo a promessa do Ancelotti, mas acho que falta Matheus Pereira em um meio-campo esvaziado da seleção brasileira, um meio-campo que não tem um camisa 10 com a característica do Matheus, e o Brasil tem hoje o Matheus Pereira sendo um dos principais atletas do campeonato. Joga regularmente bem, joga regularmente neste bom nível. O que o Matheus tem jogado nesse ano, ele nunca jogou, e acho que ele merecia teste. E o Kaique poderia ser lembrado, você citou. O Kaique poderia ser lembrado, acho que o Juba faz um brilhante campeonato também, mas acho que se o Kaique fosse convocado não seria nenhum exagero, longe disso, que ele faz um belo campeonato. O Juba também é convocado de maneira justa, ele sempre foi um cara ofensivo e defensivamente ele tem jogado um absurdo também nesse campeonato brasileiro. Agora vamos para o ataque. Você tem o Vitor Roque convocado e o Caio Jorge não. O Vitor Roque está continuamente jogando bem.
ele tem jogado muito bem, ele tem feito gol, ele tem dado assistência o tempo inteiro nesse recorte recente agora. Neste recorte, pós Caio Jorge ser convocado, ter lesão, voltar a jogar e até marcar agora no fim de semana, onde ele foi um dos melhores do Cruzeiro, se não o melhor, pela influência no resultado do jogo, o Roque joga mais do que ele. Se você tem um ou outro para convocar, e não sei se é isso que o Ancelotti tem, tudo bem. Mas se é para levar o Richarlison, eu levaria o Caio Jorge. Pode ser assim? Para agradar todo mundo? Eu acho, né? muito justo, muito justo, muito justo. O Caio Jorge, ele teve aí uma pequena seca de gols, né? Foram 6 jogos sem marcar, mas o Caio Jorge, mesmo não marcando, ele entregava na parte tática, combatendo lá na frente pro esquema tático do Leonardo Jardim de pressão alta. Então, não faz muito sentido você também deixar ele de fora em detrimento de convocar o Richarlison. O Richarlison, como eu mencionei aqui no começo, é um jogador que hoje é reserva do Tottenham e não consegue jogar. O Richarlison vem de uma queda técnica muito grande e até eu acho meio preocupante isso, porque você vai expondo o cara, você vai expondo o jogador. O Richarlison, no último jogo do Brasil aqui no Maracanã, o Richarlison foi vaiado, a torcida começou a pegar no pé dele, porque ele não tá vivendo o melhor momento técnico dele. Então acho que é também pensar um pouco também nessa questão de, eu vou ficar chamando o cara mesmo porque eu confio nele, até que ponto vale essa confiança nesse atacante. E assim, camisa 9 da seleção brasileira é muito pesado. A gente já teve atacantes muito grandes. A gente entende que essa geração a gente não tem da mesma prateleira, mas a gente tem bons atacantes aí. Então, eu acho que vale a pena repensar essa convocação do Richarlison e principalmente se você tem o Caio Jorge aí, artilheiro do Brasileirão aí, com 17 gols. Pois é, assim, de verdade, cara. O Caio Jorge faz uma brilhante temporada, apesar do recorte recente ter dado uma reduzida aí nos bons números que ele vinha tendo, né? O que é normal também. Acontece, né? É normal. O jogador passa por esse tipo de oscilação. A questão é você não ficar em jejum de gols aí por 6 meses, 3 meses. Isso aí já começa a preocupar. Acontece demais. E a turma do chat já começou a ouvir metade do que quer. Então, assim, vocês prestem atenção no que nós estamos dizendo antes de falar bobagens. Tudo normal. Interpretem da maneira que vocês quiserem, claro, mas assim, vamos lá. O Caio Jorge ele lutava, inclusive, com menos gente, inclusive, para ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas o recorte dos jogos recentes talvez o tenha tirado da seleção brasileira, além da última convocação. Primeiro, a convocação que ele teve, ele entrou no jogo, teve a lesão e não participou do segundo jogo. Na segunda convocação, ele não foi chamado, não lembro o justificativo. Foi a convocação que não teve quase ninguém do futebol brasileiro. Isso na mesmo. outra. E essa de agora, ela vem após um período em que ele fez menos gols. E o Ancelotti está querendo testar o Vitor Roque, que tem feito uma brilhante temporada também. Tá jogando demais também. Tá jogando demais. Depois que ele se encontrou ali com aquela dupla com o Flaco Lopes, os dois estão arrebentando. São os principais responsáveis aí pela retomada do Palmeiras depois do Mundial de Clubes. Palmeiras que voltou do Mundial meio ali, uma marcha lenta e tudo. O Abel mexeu no esquema tático, fez uma dupla de atacantes e a partir daí os dois passaram a funcionar muito bem e são os responsáveis pelo Palmeiras na ponta da tabela e finalista da Libertadores. Então, assim, é meio indiscutível a convocação do Vitor Roque. O que a gente está discutindo aqui é que daria para você fazer uma forcinha ali para encaixar tanto o Caio Jorge quanto o Matheus Pereira. Eu acho que cabe, tá? É isso aí. Participa no chat, deixa o like, clica no joinha. Últimos segundos para você votar na enquete do Fabrício Bruno. Vamos ouvir o Ancelotti? Inclusive você que tá com a gente aí no chat, vamos trazer o Ancelotti falando sobre o Fabrício Bruno. Ele falou sobre o Neymar também, né? E o Neymar, hein? Será que o Neymar vai ser lembrado? Quem falou do Neymar de novo? Primeiro o Fabrício Bruno, vamos lá, Ancelotti. No he hablado nuevamente con Neymar, vamos a ver cuando él pueda recuperar, empezar a jugar de nuevo. A verdade é que Fabrício Bruno salió triste do jogo contra o Japão, mas para o pensamento do staff técnico da CBF não é baseado sobre o erro que ele ha feito contra o Japão, é baseado sobre muito jogo que ele está fazendo bem e nós temos muita confiança nele, em suas características, em suas qualidades. E creio que, em geral, o erro é um bom momento para ser melhor, para aprender. Aí, ô Simões, dentro daquilo que você falou, né? Da imagem do jogo contra o Japão, mas o momento para aprendizado. E ele faz um carinho ali no Fabrício Bruno também. Mas não é só um carinho, né? Não é só a convocação moral, né? É a convocação do aspecto técnico também do cara que faz uma bela da temporada, né? Isso. Quer dizer, eu acho que ele, assim, é o famoso matar 2 coelhos com uma cajadada só, né?
eu acho que ele dá um recado claro ao grupo. Ele já dá o primeiro recado ali no Neymar, né? Dizendo que não falou com o Neymar porque quando ele tiver condição, que precisa conversar, né? Então, quer dizer, o Neymar ainda tá de fora e a gente não sabe até quanto é a vontade do Neymar de retornar à seleção brasileira, que tem um comando diferente, tá? Eu acho que se talvez fosse um treinador brasileiro, e não estou dizendo que é ruim, mas talvez fosse diferente a atitude. E em relação ao Fabrício Bruno, é isso, cara. Eu acho que ele dá um recado claro de que aquele jogo muito ruim contra o Japão no segundo tempo, né, é um marco nesse trabalho. Porque você não pode tratar só de marcos positivos, né? Você precisa também aprender com os erros. E eu acho que é esse o recado dele, tá? E muita gente, né? A gente viu muita gente dizer, o Fabrício Bruno não volta mais, o Fabrício Bruno não vai ser mais convocado, acabou, essa coisa toda. Eu acho que essa convocação do Fabrício Bruno dá muita força a ele. Dá muita força ao Fabrício Bruno, porque o Ancelotti vê nele características que os outros centrais do Brasil não têm. A velocidade e o jogo aéreo. Porque, eu repito, eu acho que o Éder Militão vai ser o lateral direito da seleção brasileira. Então eu vejo, é um desperdício você botar o Éder Militão como reserva do Marquinhos para ter PH ou Wesley de lateral. Eu concordo plenamente. Sendo que ele joga ali. Concordo plenamente. Sendo que você vai ter um time extremamente ofensivo, você precisa de laterais que saibam marcar. Talvez até o Alexandre seja por isso, porque o Alexandre é um cara que joga como zagueiro. Isso. O Wanderson, que é do Mônaco, o lateral direito, ele é uma opção. Ele também é um jogador um pouco mais defensivo, segura mais. Ele pode entrar nessa briga aí. Eu acho que o que você coloca sobre o Éder Militão como lateral, acho que é o caminho natural. Você tem um cara que começou a carreira no São Paulo jogando assim, como lateral direito. Depois que ele chega no Porto, ele já atuava um pouco como zagueiro também, mas aí no Porto ele é realmente consolidado ali como um zagueiro pelo lado direito. Mas quem já jogou ali não vai esquecer assim do nada. E acho que é confiável. E assim, o Brasil com esse esquema num 4-2-4 que o Ancelotti tanto vem insistindo aí nas últimas convocações, eu acho que a gente precisa ter essa solidez defensiva. O Militão, além de ser um cara rápido também como zagueiro, também um cara que tem a bola aérea também como um forte. Ele fez uma partidaça contra o Barcelona no El Clássico. Excelente partida. Então a gente tem aí boas opções. E o Fabrício Bruno, você não dá pra você descartar um zagueiro como o Fabrício Bruno, que tá no auge da carreira, vem fazendo o melhor ano, acho que da carreira dele. Ele nunca passou, acho, por uma temporada como essa. Ele ficou um pouco marcado por conta dele mesmo, né? Que foi aquela entrevista que ele deu após um jogo contra o Bahia, que ele fala que nenhum atacante ganharia dele na corrida no futebol brasileiro. Mas realmente, ele é um cara muito rápido, é um cara de boa recuperação e ele ajuda demais nessa parte defensiva, além de ser um cara de liderança, né, no elenco celeste. E o Militão, o próprio Ancelotti já usou ele nas duas funções no Real, né? Sim. Já usou o Militão como lateral, já usou o Militão como zagueiro no Real Madrid. E aí eu acho que é isso. Eu acho que é muito você pegar e ter essa... Porque a lista dele tá muito clara. É muito jogador de frente e ele vai usar essa turma. Que pode ser um diferencial para ele, né? Você poder ter Estevão de um lado, Vinícius Júnior do outro, cara, isso aí abre qualquer defesa. E não se esqueça do Rafinha. Sim, Rafinha também, mas aí eu acho que o Rafinha vai acabar talvez sendo o cara de dentro. Sabe que eu acho que o Estevão no Chelsea, o treinador do Chelsea, que fugiu meu nome aqui agora, ele vem usando Maresca. E, às vezes, ele vem tentando colocar o Estevão por dentro, o Estevão vem mostrando ali que tem capacidade para jogar naquela faixa de campo, então não me assusta também a gente ter o Estevão ali também como opção para ser esse 10, que eu acho muito bom. Esses caras rodam, né? Eles têm característica de se rodar. E aí esse cara de frente, esse quarto homem, né? Porque assim, a minha impressão é de que Estevão, Vinícius Júnior e Rafinha serão titulares. Aí esse quarto elemento pode ser um Rodrigo, pode ser um Matheus Cunha, pode ser um João Pedro e pode ser até um Neymar, dependendo do que o Você Neymar... acha que pode ser Neymar? Depende do que o Neymar arrumar aí nessa reta final de ano e principalmente no início do ano que vem, né? Eu acho que a única função dele nesse time é nessa aí. Como o definidor de jogada, é o cara pra ali, o último lance do jogo, ele vai lá e mata o jogo. Agora ele vai ter que mostrar e mostrar muito, né? Então, mostrar muito. Eu fiquei um pouco preocupado, eu vi um pouco do jogo Fortaleza e Santos, fisicamente ele tá muito abaixo. Não era nem pra ele estar nesse jogo, na verdade, acho que ele insistiu lá pra trás. Exatamente. E aí é a questão, você vai insistindo, ele teve já vários problemas musculares esse ano. Então, assim, é uma situação complexa. Eu acho que, assim, o Ancelotti tá certo em pensar a seleção brasileira sem o Neymar para a Copa do Mundo. Se o Neymar, os últimos 6 meses dele, antes da Copa do Mundo, forem excelentes, ok, embora ele é o expoente dessa última geração que a gente tem no futebol brasileiro, tem que estar na seleção se ele estiver bem fisicamente. Agora, se ele não estiver entregando, tiver feito um ano como ele fez agora, não tem como. Como que você vai deixar um jogador que está em cima dos cascos, jogando bem...
pra levar o Neymar, pô, só por conta do nome. Mesmo porque ele não tá entregando. Tem muito tempo que o Neymar não joga bem. Muito tempo mesmo. Aí, então, eu acho complicado, viu? Eu acho que chega de Neymar, por enquanto. E tem um outro detalhe que, assim... Tchelotti deve aguentar mais, inclusive. Quando a gente fala do Matheus Pereira, né? Chegou-se a cobrar demais e até a se rotular o Matheus Pereira. Mas ele não é decisivo, né? Essa coisa toda. Nos grandes jogos ele não aparece. Cara, o conjunto da obra, isso fala muito no futebol, né? A companhia, o famoso... Os jogadores costumam dizer, com quem que você chupa laranja, né? Chupou laranja com quem, jogador? Isso faz muita diferença, cara. Porque o Matheus Pereira tem uma temporada muito acima do que ele já apresentou no Cruzeiro, embora ele tenha mostrado muita qualidade desde que ele chegou aqui, mas principalmente pelo conjunto da obra, né? Fica muito mais fácil, né, cara? Fica muito mais fácil de você jogar tendo um time de qualidade e com bons jogadores. Então, organizado. Isso, organizado. Então é isso. E eu acho que isso é meio que vai contra o Neymar também, né? O conjunto da obra do Neymar não é lá o conjunto da obra que o Neymar está acostumado na carreira dele, principalmente nos tempos de Europa, ou no início da carreira no Santos, né? Porque o Neymar surge numa grande geração no Santos, e aí vai jogar no Barcelona, vai jogar no PSG com um conjunto da obra de estrelas, né? De jogadores de alto nível. O planejamento do Santos para essa temporada é zero, né? Não teve planejamento. É não ter planejamento do Santos. Então, assim, também é uma escolha também do próprio jogador também. Fez muita força para estar aqui. O Santos também fez muita força para poder trazê-lo. Mas, assim, essa questão da montagem do elenco, o Santos desde o início do ano, já demonstrava que não iria... Fez até um Campeonato Paulista ok, mas, assim, o Campeonato Brasileiro tá sempre liberando a zona de rebaixamento. Nunca saiu dali, então só mostra o quanto que essa montagem de elenco foi falha. E o Ricardo Teixeira, não, esqueci o nome. Marcelo Teixeira. Família Teixeira em alto nível. Isso, pois é. O Marcelo Teixeira, que é um leão, né, nas entrevistas, mas como gestor de futebol, vem deixando a desejar demais. Porque, assim, né, você imagina, se o Neymar tá num Flamengo, se o Neymar tá num Palmeiras, se o Neymar tá no Cruzeiro... Mas hoje ele teria nível para entregar nesses times? Não, mas o que eu tô dizendo não é que ele hoje teria nível para entregar nesses times. Mas eu estou dizendo assim, a partir do momento que ele tiver uma recuperação física, se ele começa a jogar nesses times, a possibilidade dele mostrar o futebol dele é muito maior do que dele ter que carregar água no Santos, né? Que é o que ele tem que fazer, né? Meio que carregar o time nas costas. Ele precisa conseguir ficar em campo, né? Ele precisa conseguir estar liberado pelo departamento médico para jogar. O Santos hoje tem 2 titulares absolutos que foram dispensados do Cruzeiro, o Barreal e o Lautaro. O Barreal acha um exagero, mas o Lautaro sim, não jogou nada. Mas é isso, o Lautaro é titular do Santos hoje, não é absoluto? É titular. E o Barreal também, cara. Sem o Neymar, principalmente. Então, isso acho que mostra muito, né? O Barreal, concordo com você, acho que o Barreal, principalmente com o Jardim... Seria interessante ter em outro nível. Seria interessante ter. De toda forma, é um jogador que estava aqui, o Cruzeiro não quis e, de repente, eles são titulares absolutos do Santos. Falei que não ia falar do Neymar, nós estamos aí 10 minutos falando do Neymar.